Olá, o programa Educação Continuada trata hoje de avaliação e a convidada é a professora Léa de Presbiteris. Essa série de programas trata das novas formas de aprender e mostra que no tempo atual o desenvolvimento de competências é o maior objetivo e desafio da educação. Na visão de Léa, a avaliação deve ter uma função mediadora para concretizar uma aprendizagem significativa. Vamos então à palestra de Léa de Presbiteris. Bom, hoje meu tema é avaliação. Avaliação realmente é um tema bastante delicado, bastante complexo. Não é um tema difícil, mas é um tema complexo na ideia de complexo que é de muitas partes, muitas variáveis. E a gente vai perceber ao longo do programa que, ao falar de avaliação, a gente tem que falar de aprendizagem, do conceito de ensino, do conceito de aluno. Enfim, nós temos que ter uma visão geral do que seria esse processo de ensino-aprendizagem. E, principalmente, do que a gente quer alcançar com o aluno, né? Só para uma curiosidade, seria interessante a gente contar um pouquinho da história, bem rapidamente, por que hoje a avaliação é encarada como mais formativa, mediadora, e no passado, como é que ela era? Porque, infelizmente, ainda a gente encontra muito uso da avaliação como um desvio. Então, eu vou contar uma lenda bem rápida aqui, que mostra como é que a avaliação surgiu e por que ainda, às vezes, ela é usada como uma punição, como um medo, né? Principalmente do professor para com o aluno. Então, diz que, antigamente, tinham duas tribos, os gileadites e os efraimites. E aí, o líder dos gileadites, os Josafá, ele descobriu que ele conseguia discriminar quem era gileadite de quem era efraimite. Na verdade, eles moravam todos no mesmo espaço territorial. Então, o Josafá, os autores de avaliação dizem que ele fez o primeiro teste oral da história. Então, ele pedia para as pessoas falarem assim, shibolet, era uma palavra, porque ele sabia que a pronúncia era diferente dos gileadites e efraimites. Então, só para brincar um pouquinho, ele falava shibolet. Se a pessoa falava com a pronúncia correta, que ele achava que era de gileadite, ele mantinha vivo. Se a pessoa errasse, então morria. Quer dizer, na verdade, a avaliação ela surgiu com esse estigma de discriminação, de punição e de medo, né? E isso ainda algumas vezes você encontra na realidade. Eu acho que é bem menos do que a gente tinha antigamente. Tem também um outro aspecto interessante, que é o nome da avaliação, né? Na antiguidade ela chamava docimologia. E é interessante que não é a ciência dos doces, não. É que docimologia, em grego, dokimé quer dizer nota, prova. E aí hoje a gente ainda encontra pessoas que falam assim, eu vou fazer uma prova, como um sinônimo de avaliação. Eu estou contando essa história, na verdade, porque é muito importante que a gente perceba que a avaliação ela sofreu muitas modificações. E hoje em dia, né, o que nós vamos dizer que é avaliação, quais são os conceitos, quais são as palavras geradoras mais importantes da avaliação nos dias de hoje? Um dos aspectos mais importantes da avaliação é de que ela tem a dimensão de ensino-aprendizagem. O que quer dizer isso? Vamos traduzir um pouco essa frase, né? E que antigamente a avaliação ela era considerada mais como um final de processo, né? Então, fazia-se o processo de ensino-aprendizagem e o professor ou algum programa educacional verificava os resultados finais. Hoje a gente sabe que a avaliação ela é uma parte integrante, tanto do ensino como da aprendizagem. Por que nós estamos separando ensino e aprendizagem? É outra coisa importante, mais atual. Que a gente sabe que o ensino está vinculado a toda aquela parte externa do professor, ele dá uma boa aula, ele mediar os conhecimentos, quer dizer, tem muito do professor nisso. Mas ele não pode se considerar que ele está lidando com o outro. Então, a aprendizagem é essa dimensão que vai dar o todo do processo de ensino e aprendizagem. Eles são interligados, né? Então, vejam bem, essa dimensão ensino-aprendizagem, porque se ela está tão interligada com essa dinâmica de ensinar e aprender, ela também tem que ser dinâmica, tem que ser ativa e dar informações rápidas, tanto para o professor como para o próprio aluno, que são os dois atores principais desse projeto. Então, repetindo, a avaliação tem a dimensão do ensino e da aprendizagem. Vamos a mais um aspecto importante. Afinal, qual é o conceito de aprendizagem? O que está se concebendo como aprender? Serão diferentes, certamente, as formas,
a metodologia, todo o enfoque de avaliação numa educação vista numa abordagem mais, vamos dizer assim, condutivista, de uma abordagem com aspectos mais construtivistas. Não é questão de certo ou errado, mas é questão de foco, é a questão de base para eu entender, eu estou considerando a aprendizagem como. No projeto Lego, por exemplo, a gente percebe que a aprendizagem ela tem muito de construtivista. O aluno é estimulado a resolver um problema, ele é estimulado a fazer projetos. Então é diferente de você estar lidando com um projeto que quer apenas transmitir o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser incorporado para ele poder servir para dentro da escola e principalmente para a vida desse aluno. Então, esta ideia de aprendizagem é extremamente importante. Tem uma outra questão fundamental, que é que competências, habilidades, capacidades, atitudes e valores deseja avaliar. Aqui, na verdade, eles estão todos juntos, né? Essas palavras, esses conceitos, mas a gente podia pensar que competência é ação. Então, a competência, ela reúne como se fosse um grande guarda-chuva, dentro dela, competências, habilidades, capacidades, valores, atitudes. Vamos dar um exemplo bem concreto, né? Imagine que você tenha um médico ou alguém da área de saúde. Essa pessoa tem que ter competência de administrar um medicamento, uma enfermeira, por exemplo. Esta é uma competência importante, porque ela vai administrar o medicamento para um paciente. Nesta passagem desse medicamento, ela tem algumas atitudes, por exemplo, imprescindíveis. Uma enfermeira, ela vai dizer para o paciente os efeitos colaterais do remédio, quer dizer, ela tem que informar, ela tem que ter um respeito com aquele que ela está lidando. Então essa é uma atitude que implica no quê? Num valor, e o valor dela é de respeito para com o outro. A habilidade, evidentemente, ela vai ter com a manipulação da injeção. Né? Ou se for um medicamento por injeção, ela vai ter a necessidade de manipular uma habilidade motora. Então vocês percebem que a competência, ela é uma ação, mas ela é uma ação consciente, não é uma ação assim aleatória. Ela vai envolver habilidades, atitudes, valores e capacidades, principalmente do pensar, que hoje me parece que a grande volta à ideia de Vygotsky, do Piaget, da necessidade do aprender a aprender, né? A gente vai conseguir generalizar melhor, vai conseguir melhor o desempenho se a gente aprender a regra geral para depois especificar em outras situações. Outra questão também que é candente, é que neste propósito, né, de ensinar a pensar, de ajudar a aprender, a avaliação ela vai ter que ter outro papel dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente diz que hoje a avaliação tem que ser formativa, formativa de formadora, formadora e mediadora. E a gente vai falar ao longo do programa por que mediadora. Não é uma mediadora tipo facilitar a aprendizagem, mas é uma mediadora no sentido de verificar os problemas, intervir para melhorá-los. Então a avaliação ela tem um papel muito fundamental, porque ela vai ser processo e produto. Muito mais processo no sentido de sempre estar provocando uma mudança e uma melhoria, tanto do professor como do aluno. Léa de Presbiteris fala agora sobre as 4 competências, que são os pilares para a atual educação dos jovens. Essas competências são também os pressupostos do projeto Lego. Vamos ver quais são, então, essas competências. Quando a gente fala de competência, se vocês forem olhar assim, muitos projetos, cada um designa de alguma maneira. Tem alguns projetos que falam, alguns programas, projetos falam assim, competências, outros subcompetências, outros falam de capacidades. O projeto Lego, ele fez um esquema interessante de colocar 4 grandes eixos e olhem lá, bem o eixo central é o aprender a agir, daquilo que eu falei da mobilização. A competência ela tem este aspecto muito importante do agir. Então, uma criança, por exemplo, que está lendo, começando a ler, ela quando ela começa a mobilizar todo o conhecimento dela da frase, do parágrafo, das vírgulas que ela tem que parar na leitura, das palavras que ela não entendeu, ela está mobilizando uma série de capacidades, de habilidades e até de atitude, né? Tem criança que pensa assim, não, eu quero falar direito para o outro entender. Então, o projeto Lego, ele colocou assim, projeto
aprender a fazer. Porque a criança no projeto Lego, o jovem, ele vai trabalhar fazendo. E fazendo não alguma coisa aleatória, um projeto pensado. Há uma intencionalidade com esse projeto. Então aqui é super importante esse aspecto da intencionalidade, porque há uma intencionalidade forte de desenvolver habilidades, atitudes, valores. Então não é o aprender por aprender apenas. Outra dimensão fundamental é que esse aprender por projeto nos leva a um princípio fundamental do construtivismo, que é resolver situações-problema. E aí, quando a gente resolve uma situação-problema, eu acho que não só a criança, nem só o jovem, o adulto mesmo, ele se sente muito estimulado, é um desafio. O Piaget colocava muito bem isso, né? Causa na gente um conflito cognitivo, causa uma desestabilização para que a gente possa aprender o novo. Outra dimensão fundamental da competência do Lego é que para tudo isso você também tem que ter qualidades pessoais. Quais seriam essas qualidades pessoais? São muitas. Vocês vão aprender durante o programa. Uma, por exemplo, a iniciativa, a cooperação, a solidariedade. Trabalhar hoje em dia requer muito essa ideia do grupo, da equipe. Cada vez mais, a gente pensa que o trabalho ele é um trabalho coletivo. Principalmente na escola, a gente tem o trabalho interdisciplinar. Os professores se ajudando nas suas áreas diferentes de atuação. E a criança precisa perceber essa inter-relação de cooperação entre as pessoas para realizar um bom trabalho. E o aprender a conviver, que para mim assim é básico. Não adianta uma pessoa ter uma competência técnica maravilhosa, é um especialista, é um doutor na área, mas às vezes ela não sabe conviver com o outro. Não é uma afetividade pura e simples, não. É ter uma ética, ter procedimentos éticos para com o outro. Quer dizer, mobilizar suas competências para transformar uma situação não só de trabalho, mas da sociedade. Então, essa ideia de competência, ela tem uma visão um pouco mais ampla, que é a gente transformar a educação numa educação melhor, inclusiva, de qualidade e, por consequência, uma sociedade mais justa, né, onde a gente tenha mais oportunidades. Depois de apresentar os tipos de competências, Lea de Presbiteris fala de avaliação. Mas como avaliar? A avaliação deve integrar as várias facetas de formação do aluno. Como parte do processo, deve considerar que o aluno está em constante transformação. É um desafio. Vamos às explicações? Agora a gente vai entrar assim, em algumas dicas, né, de como a avaliação deve abarcar toda essa mudança do próprio conceito de aprendizagem. Não é bem uma mudança, né? É uma revitalização de ideias que já existiam, mas que agora surgem com toda a força. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o uso da informática, de símbolos, exige um pensamento mais abstrato, né? Todo esse mundo aí digital está exigindo da gente outras capacidades, não só da criança, mas de nós adultos, né? A entender um pouco essa coisa do virtual, etc. Então, o que teria, né, como importante na avaliação? A avaliação deve ser mediadora da aprendizagem. Mediadora no sentido de que ela vai se colocar dentro do próprio ensino, porque uma avaliação mediadora ela exige um processo de ensino-aprendizagem mediador. Vamos traduzir o que seria isso, né? O que é mediar? Mediar, muita gente confunde mediar com facilitar. O mediar requer uma intenção do professor. Qual é a intenção? É que competências que ele quer desenvolver com o seu aluno. No Lego, isso fica muito claro na proposta pedagógica. Qual é a intencionalidade? Fazer a criança naqueles eixos que a gente já disse. Aprender a pensar, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Então, há uma meta, há uma intenção. Reciprocidade. Se durante o projeto, né, esta aplicação deste programa, ele tiver reciprocidade, evidente, a criança vai criar um significado muito forte com a tarefa que ela está fazendo. Eu vou falar um pouquinho mais depois do significado, que é uma das peças-chaves hoje em dia, tanto na educação como dentro da ideia da psicologia. O que é o significado ao você fazer um trabalho? Mediadora também no sentido, então, de que ela não vai facilitar, ela vai intervir
quando necessário, para melhorar pensamentos que não são às vezes muito corretos, não corretos, muito lógicos, pensamentos que necessitam de uma maior definição. Por exemplo, você às vezes pensa num jovem, ele não resolve um problema, não faz um projeto, não porque ele não sabe. É que às vezes ele tem algumas funções cognitivas, algumas capacidades que não estão bem desenvolvidas. Não porque ele seja menos inteligente, mas porque essas capacidades elas são desenvolvidas ao longo de um processo de vida e que às vezes até você não é submetido à necessidade de tê-las. Então, por exemplo, um jovem, às vezes ele erra num problema porque ele não leu o problema, ele não entendeu o problema. Ou ele é muito impulsivo, ele lê rapidamente e já quer partir para a ação, né? A criança, ela tem, por exemplo, saber as palavras, né, a conotação de algumas palavras. Então, a criança é interessante, né? Porque ela, se ela não entende a palavra, às vezes ela cria um significado. Um significado lógico, mas que também pode, às vezes, interferir no processo de desenvolvimento de alguma coisa. Então, a mediação, às vezes fala assim, mas intervir é uma coisa antipática, parece uma coisa tecnicista e muito autoritária. Não, o problema da avaliação, ela é educacional. Educação, o que quer dizer? Conduzir para fora. Né? Levar a pessoa a mostrar o seu potencial. E essa avaliação ela também vai ter que intervir para mostrar que as pessoas, às vezes, têm o potencial lá, escondidinho, e que você, através dela, você pode tirar e criar, e que eu acho que é a parte fundamental da avaliação mediadora e de um processo mediador, que é a autoestima. As pessoas precisam se sentir competentes, precisam se sentir com potencial para aprender. Infelizmente, às vezes na escola, você vê que a criança ela é colocada já como uma fracassada, né? Não é em toda a escola, não estou generalizando, mas isso é fundamental, que para aprender a gente tem que ter muita condição de se sentir útil naquilo que está fazendo, né? Se sentir sujeito. Outro aspecto fundamental é que a avaliação deve fazer parte integrante do planejamento e do desenvolvimento das ações educativas. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar um ponto super importante que eu encontro muito na prática, né, da educação. Às vezes, o professor ele desenvolveu tanta coisa e ele avalia muito pouco. Quer dizer, todo aquele esforço, ele, de uma certa maneira, minimiza na avaliação. Por outro lado, tem professor que não ensina e depois avalia o que não ensinou. Veja bem, quando eu coloco isso, eu não estou generalizando, eu estou colocando que são exceções, mas que podem ser melhoradas, né? Coisas que não deveriam mais acontecer. Então, quando a avaliação ela é integrada ao planejamento e ao desenvolvimento, quando o professor está passando pelas cadeiras, olhando os alunos a fazer alguma coisa, ou no projeto Lego, quando o aluno estiver fazendo o projeto dele, estiver mexendo as peças, já é um momento de uma avaliação formativa. Eu já posso localizar alguns aspectos, algumas habilidades que devem ser reforçadas. Por exemplo, uma localização espacial de uma peça, uma habilidade maior de juntar e fazer uma associação de peças diferentes, classificar outras peças. Então, estou percebendo que a avaliação, ela não deveria nem ser chamada avaliação nesse momento. Ela faz uma costura, né, com o trabalho. Como a gente, no dia a dia, a gente também se avalia, né? Toda hora que a gente se olha no espelho, de uma certa maneira, a gente está fazendo uma avaliação formativa, né? E aí a gente arruma um pouco o cabelo, passa um batom quando as mulheres têm necessidade, né? Os homens também hoje estão bastante fazendo a sua avaliação formativa da aparência. Então vocês percebem que a avaliação é vida, né? A avaliação ela está integrada às nossas ações e na escola muito mais ainda. Outra coisa importante, a avaliação deve ser estímulo à metacognição, autoavaliação e autorregulação. Essa palavra técnica, metacognição, traduzindo em miudinhos, também é muito simples, é o seguinte: metacognição é você tem um problema e você conta como é que você pensa aquele problema. Suponha que você tem aqui um problema de matemática, né? Você vai dizer assim para o professor, o aluno vai dizer para o professor: olha, professor, este problema eu fiz primeiro essa operação de adição porque ele falava que eu comprei uma laranja e mais uma banana, tanto cada uma. E ele vai te explicando o raciocínio. Isso é considerado metacognição porque às vezes o resultado do problema sai errado não porque o aluno não sabe, mas porque ele não desenvolveu algumas habilidades de processo que são fundamentais.
né? Não só na matemática. Numa interpretação de um texto, numa redação, numa experiência de ciências, numa aula de física, né? Então, não se deve pensar no teorema só, tem que se pensar no processo de compreensão disso. Autoavaliação. Essa é uma das ideias mais modernas, vamos dizer, e que tem um autor muito importante, que é o Patton. E ele diz o seguinte: a avaliação ela tem que tornar a pessoa autônoma, independente. Então, no caso de um trabalhador, por exemplo, ele mesmo, ao fazer uma peça na mecânica, ou ao fazer uma tarefa na gráfica, ou um guia de turismo, por exemplo, ele tem que perceber quais são os critérios de qualidade daquela tarefa, daquela atividade, para ele mesmo poder se autoavaliar e se autorregular. Quer dizer, ele mesmo melhora o seu processo sem necessitar de que alguém externo venha fazer pressão sobre ele, dizendo, olha, está errado isso aqui. Ele mesmo, durante o processo, vai conseguir se autoavaliar e se autorregular. A avaliação deve ser feita por instrumentos e estratégias diversificadas. Também é uma coisa super importante. Se a gente falasse isso algum tempo atrás, aqueles defensores da prova, do teste, iam olhar-nos como ETs, né? Não. Por que a gente diz hoje isso? Porque as pessoas têm diferentes canais, diferentes modalidades de aprender. E se você aprende só por um instrumento, vamos supor, só sei fazer bem teste, prova, que é um pouco só treinar em algum instrumento, isso nos vai propiciar uma estreiteza mental. A amplitude mental é a gente conseguir expressar o nosso conhecimento tanto por meio de uma dramatização, de uma pesquisa, de uma análise de caso ou de alguma coisa que vai constar de um portfólio. Então a estratégia diversificada, o instrumento diversificado, ele também é uma coisa construtivista, é um princípio construtivista, porque ele nos permite expressar os pensamentos, permite ao aluno mostrar como ele sabe, como sabe, dentro de várias possibilidades de estímulos diferentes. Para terminar este pedaço, né, porque tem muita coisa ainda, os critérios de avaliação devem ser explicitados aos alunos. Isto aqui, para mim, é o ponto-chave, porque critério é parâmetro, é regra do jogo. Quando você entra dentro de um trabalho educacional, isso tem que ficar muito claro para o aluno. Olha, você nessa redação, por exemplo, você vai ser avaliado na clareza, na coerência, explicar o que é isso. Porque clareza, o que significa? Para um professor, às vezes, clareza é fazer a letra bem feita, mas para o outro, clareza é encadear os parágrafos, as frases, colocar a pontuação. Então, numa escola, seria tão importante que vários professores da mesma área pudessem trocar, pudessem dizer assim, gente, que critérios que nós vamos avaliar os alunos e contar depois para eles. Porque se a pessoa sabe os critérios pelos quais ela vai ser avaliada, evidentemente há uma transparência maior, capacidade de negociar, porque os critérios podem ser mudados, por que não? Eles não podem ser mudados a todo momento, né? A regra do jogo não pode estar assim tão variável, mas o critério ele tem que ser compreendido. Quando eu falo de critério, eu sempre lembro de uma história muito interessante que tem na filosofia do Procusto. O Procusto era um filósofo e ele inventou uma caminha, um leito, uma cama. E ele era tão rígido que ele queria que todo mundo coubesse naquele leito. Então, por exemplo, ele pegava assim aquelas pessoas mais baixinhas, para caber naquele leito, ele pegava um instrumento de tortura e botava e esticava assim a perna da pessoa até ela caber naquele leito. Com as pessoas mais altas era mais simples, ele cortava as pernas. Por que eu estou contando essa história tão drástica, né? Mas é importante a gente saber que o professor, às vezes, ele espelha no aluno aquilo que ele quer ser. Que o aluno seja ele, o professor, e não o aluno. Então, de onde sai o critério? O critério sai da natureza da tarefa. Quando uma tarefa do Lego, por exemplo, necessitar de toda uma montagem que envolve matemática, envolve um princípio de física, evidentemente, esses critérios têm que mostrar isso. Tem que estar muito claro para o aluno todas essas nuances pelas quais ele vai ser avaliado. Nossa convidada, Léa de Presbiteres, falou nesse programa sobre competências e habilidades e sobre formas e critérios de avaliar.
No próximo programa, Léa destaca a importância da autoavaliação e do significado que o processo de construção de atividades adquire para o aluno. Fala também sobre o portfólio, que permite ao professor uma visão ampla e integrada da formação do aluno. Até a próxima semana!